Prontos? Preparados, meus queridos amigos, para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, vamos direto para a leitura do livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 29, onde Paulo se expressa da seguinte maneira: Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne, perseguia o que havia nascido do Espírito, assim é também agora, disse Paulo. Veja bem, a descrição do homem natural perseguindo o homem espiritual. Estes acontecimentos históricos que aconteceram sobre a nação de Israel é uma representação do que acontece a nível espiritual com cada um de nós nos dias atuais. Veja, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo afirma: Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Sim, esta dualidade do homem natural e o homem espiritual sempre aconteceu. O mesmo que aconteceu sobre a nação de Israel está se repetindo a nível espiritual dentro de nós. Veja o que Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 19, 20 e 22. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço, disse Paulo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, disse Paulo. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem é este homem interior que Paulo cita? Porque Paulo estava vivendo uma dualidade. Ele queria fazer o que era correto, mas ele via em seus membros uma outra lei guerreando contra a lei do entendimento. Dois homens. Veja exatamente quem é este homem interior. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, disse Paulo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O homem interior que estava se opondo à natureza humana de Paulo se chama Cristo. Cristo é o novo homem. Quando você vier a nascer de novo, você será exatamente este Cristo. Veja o que Paulo cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo, disse Paulo. Porque eles eram o próprio Cristo. Este novo homem que estava se opondo à natureza humana se chama Cristo. Neste caso, a verdadeira luta do ser humano acontece quando ele nasce de novo. Então, podemos entender que a luta do cristão contra a carne acontece somente após Cristo despertar no homem. É Cristo que luta contra a carne, não a carne que luta contra si mesmo. Um reino dividido, disse Jesus, não subsiste. Preste atenção, a luta do homem natural contra o homem espiritual, a luta de Cristo contra o dragão, a antiga serpente, o Satanás. Sim, essa natureza humana é o opositor que se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Sim, porque é este novo homem, que se chama Cristo, que haverá de lutar por você contra a natureza humana. O que nasce da carne é apenas carne. Mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Quando Paulo nasceu de novo, ele disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Este era o novo homem, o homem espiritual que havia despertado sobre a pessoa de Paulo. Agora, para entendermos melhor este contexto histórico, como eu falei, da nação de Israel, que aconteceu no passado, descrito principalmente pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, veja, para você se inteirar do assunto. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9, diz: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Quem é esse diabo? Aonde aconteceu esta batalha? Sim, aonde Cristo estava lutando contra o dragão. Você não sabe? Veja. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus, Jesus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse-lhe: O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Esta luta de Cristo contra este dragão, que se chama esta natureza humana, que é o opositor, acontece a nível espiritual com cada um de nós, porque este reino dos céus, aonde acontece essa batalha, se encontra dentro de nós. Por isso, nós vemos exatamente este livro de Apocalipse se cumprindo sobre a pessoa de Paulo no livro de Romanos, repito, capítulo 7, versículos 19, 20 e 22.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Veja, esta batalha de Cristo contra a natureza humana se cumprindo sobre o homem Paulo. Esta é a verdade espiritual. O livro de Apocalipse se cumpre dentro de cada um de nós quando Cristo passa a despertar no homem. Quando o homem nasce de novo, quando ele é gerado por Deus, é Cristo que ocupa o seu lugar. A partir deste momento, o próprio Filho de Deus estará lutando contra esta natureza humana chamada Diabo e Satanás, a antiga serpente, o dragão mitológico de Roma. Acho que está dado o recado, meu querido amigo. Preste atenção. Analise pelo ponto de vista espiritual as Escrituras e você estará sendo guiado pelo próprio Criador. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.